Fala aí, pessoal, tô mais uma vez aqui, para poder falar sobre a grandeza elétrica, sobre as grandezas elétricas, em especial sobre a tensão elétrica. Comentamos já há alguns dias atrás, e hoje, como eu estou aqui com um recurso assim, um pouco mais animado, utilizando o recurso do PowerPoint, porque teve algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas de algumas coisas que ficaram assim um pouco entre linhas, Então eu vou estar hoje aqui falando sobre a grandeza elétrica tensão, que é a força que impulsiona os elétrons. Isso daí tem que ficar assim bem sólido na mente do aluno, daquele que na verdade está me seguindo aqui na questão dessa videoaula. E uma coisa que tem que ficar muito sólida é justamente aí a definição de cada grandeza elétrica para o aluno. Porque é chato quando o eletricista não sabe definir o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é frequência, o que é potência. Então, se você tem assim o desejo de estar bem informado e com conhecimento bem estruturado, bem sólido, eu aconselho você a estar me seguindo aí nessas aulas que eu estou lançando aqui, que creio que vai ajudar muito você que já é um profissional ou para você que na verdade aí está buscando conhecimento pelas redes sociais ou alguma videoaula online, tá? Bom, só para você ter assim, uma pequena noção do que eu vou estar falando e vou estar mostrando aqui, é que a tensão elétrica, na verdade, ela é uma pressão, ela é definida como uma pressão, porque na verdade a tensão elétrica ela impulsiona, ou ela, vamos dizer assim, entre aspas, empurra os elétrons dentro do condutor, para poder estar saindo desde lá da usina hidrelétrica, onde ela é gerada, a fonte geradora, até a nossa residência, passando por alguns equipamentos que na verdade aí tem a responsabilidade aí de elevar o valor da tensão, diminuir o valor da tensão, até que possa estar chegando assim em nossa residência para o que a gente chama assim de consumidor final, que somos nós. E a tensão elétrica, ela é na verdade aí como se fosse, vou usar o exemplo aí do avião, onde nós temos aí, quando o avião está ao nível do mar, quando a gente vai embarcar no avião, nós temos aí, na verdade, um dispositivo dentro do avião, equipamentos que pressurizam ou mantêm aquela pressão interna do avião a mesma conforme se nós estivéssemos em terra. Você já subiu já um pouco aí alguma serra e sentiu uma certa pressão no ouvido, então é o seu corpo se adaptando à diferença de pressão que você está sofrendo no momento que você vai subindo, a altitude, no caso, você vai tendo aí, na verdade, aí uma diminuição da pressão atmosférica. Quanto mais alto, mais o ar rarefeito vai tomando conta e com isso aí você sente com aquela pressão no ouvido. Então é assim que acontece também dentro dos aviões. Quando a pessoa está aqui embaixo, está aí com uma atmosfera, que equivale aí a 1 quilo, ou seja, 1 quilo vamos supor assim, 1 quilo de ar sobre os seus ombros. Quando, na verdade, o avião começa a tomar altitude, então o ar lá em cima fica um ar rarefeito, onde a pressão é muito menor. Bom, com isso daí, eu vou pegar o exemplo aí daquele filme de Homem de Ferro 3, onde houve aquela ruptura, através aí daquele tiro, ou daquele raio, que o adversário tentou lançar no Tony Stark, e aí, no caso, houve uma ruptura na parte final ali da cauda do avião. O que aconteceu, na verdade, quando houve aquela ruptura, então as pessoas que estavam dentro do avião, elas foram expelidas, elas foram expulsas de dentro do avião. Por quê? Porque, na verdade, lá naquela altitude, o ar é rarefeito, mas, no entanto, para poder manter uma pressão, vamos dizer assim, ambiente, como as pessoas estavam aqui embaixo, então aí o próprio dispositivo do avião, ele mantém aquilo ali com uma atmosfera também, ou seja, ele fica pressurizado. Mas, na verdade, quem está ali dentro não sente, porque a mesma pressão externa, ou seja, agora eu estou falando referente à pessoa, a mesma pressão que está ali externamente dentro do avião, em relação à pessoa, é a mesma que está dentro. Por isso que a gente não sente essa diferença de pressão de estar com 1 quilo de ar nos nossos ombros, porque tanto a pressão que está sobre os nossos ombros, como a pressão que está nos pulmões ou em todo o nosso corpo, na verdade ela é a mesma. Mas quando há uma ruptura lá em cima, então automaticamente nós temos aí esse desequilíbrio. Então podemos dizer que, usando esse exemplo do avião, que há uma diferença de potencial entre a parte interna do avião e a parte externa. Ou seja, dentro do avião eu tenho uma pressão, fora do avião eu não tenho a mesma pressão. Então com isso daí eu tenho essa diferença de potencial. A partir do momento que houve aquela ruptura no filme que eu estou falando com vocês, então a tendência foi haver um equilíbrio
de pressão, ou seja, para que a pressão interna do avião ficasse a mesma pressão interna do lado de fora. Com isso daí, o que acontece? O ar tende a ir para fora e tudo que tiver ali vai, na verdade, aí ser o quê? Ser expulso de dentro do avião para que haja esse equilíbrio. Bom, voltando a falar um pouco agora da tensão, é praticamente a mesma coisa. Eu tenho dentro do condutor uma pressão que está empurrando os elétrons. Nós vamos fazer uma comparação com o circuito hidráulico. É como se você tivesse uma bomba d'água pressurizando uma linha hidráulica. A partir do momento que é uma ruptura que acontece, nós temos aí aquela água inchando, né, para fora. Então, praticamente é isso. A água, na verdade, seria nada mais nada menos do que os elétrons. E a pressão com que ela sai seria justamente a tensão. Eu acho que é simples assim para você ficar assim, bem por dentro desse conceito. Então, nós estamos aí com um recurso aqui do PowerPoint e você vai entender um pouco melhor isso daí, porque na verdade vai ser uma coisa assim um pouco mais animada. Bom, vamos fazer uma analogia aqui com o circuito hidráulico para poder estar assim visualizando melhor esse conceito sobre a tensão elétrica. Bom, aqui eu tenho dois recipientes, né? Pode interpretar aí como duas caixas d'água. Tem uma tubulação que está ligando uma a outra e tenho um dispositivo de controle aí que seria o meu registro aí, que está aí fazendo essa barreira, né, entre essas duas diferenças de potencial. Então eu tenho aqui, desse lado de cá, uma tubulação, um reservatório quase cheio, e do lado de cá eu tenho, na verdade, aí somente um ar, né, dentro dessa tubulação e dentro desse reservatório. Bom, então daqui para cá eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, internamente aqui nesse tanque eu tenho uma pressão, porque na verdade aí a pressão é na verdade a força sobre área. Então eu tenho uma pressão aqui dentro nas paredes, né, tanto do reservatório como da tubulação, enquanto que aqui eu não tenho essa pressão de acordo com o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui sim o mesmo 1 kg que eu estava falando anteriormente. Bom, a partir do momento que a gente abre o registro, o que acontece? Eu tenho aí um equilíbrio, ou seja, há um equilíbrio entre os dois reservatórios. Vamos chamar o reservatório do lado direito, do lado esquerdo de A e o do lado direito de B. Então ali houve-se um equilíbrio porque na verdade aí os níveis de água são o mesmo dentro dos dois reservatórios. Bom, para termos um movimento de água é necessário um desnível de pressão. O mesmo acontece com os elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. A pressão exercida sobre os elétrons chamamos de tensão elétrica ou DDP, que é a abreviatura de diferença de potencial. Bom, a unidade de medida da tensão elétrica é o volts. Bom, tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons livres para estes se movimentarem no interior de um condutor. Bom, quando aqui a definição diz elétrons livres, são justamente os elétrons da última camada do átomo. Então, somente esses ficam se deslocando de um átomo para o outro, por isso recebe o nome de elétrons livres. O símbolo da tensão em um circuito elétrico é o V, e a unidade de medida também é o V. Bom, a tensão elétrica é a única grandeza elétrica onde tem um símbolo e uma unidade tendo a mesma letra. Mas, na verdade, nós, dependendo do autor ou dependendo aí da literatura que você esteja estudando, você pode muito bem aí encontrar em um circuito elétrico a letra U, né, como fonte de tensão e a letra V como unidade de medida. Ou você pode encontrar a letra E como símbolo de tensão, como você também pode encontrar a letra V como unidade de medida. Então isso aí vai depender muito aí do autor, né, que no caso escreveu esse livro, ou então aí, né, da videoaula, ou seja lá qual é a fonte de informação que você está tendo. Somente para você ter uma noção aí, que na verdade aí a tensão elétrica é a única que na verdade tem essa diferença dentro dessa questão aí da grandeza elétrica e do símbolo. Bom, eu acho que ficou assim bem definido aí. Eu não vou estar falando agora sobre múltiplos e submúltiplos, porque seria uma coisa assim um pouco meio complicada.
né, para quem está começando agora, eu prefiro estar falando primeiramente aí das outras grandezas elétricas e aí a gente vai entrar nesse conceito dos múltiplos e submúltiplos. Espero que você tenha acompanhado e tenha entendido o que eu tentei passar para você, fazendo uma comparação entre a pressão e a tensão e também entre o circuito elétrico e o circuito hidráulico, ok?